Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem recordei um ditado popular e que eu aprendi com meu pai, de que quem desdenha quer comprar. Senhor presidente, a quem interessa a desvalorização da Petrobras? Ao povo brasileiro, aos brasileiros, certamente não. A recente decisão da agência Moody's de rebaixar a classificação de risco na empresa não pode ser vista apenas pelo que representa diante dos olhos, mas também pelo que pode estar por trás do enfraquecimento da Petrobras, que sempre foi, desde a sua fundação, um orgulho para o povo brasileiro. Setores da oposição, senhor presidente, falam abertamente em tom de crítica sobre a influência estatal na empresa e em repensar o seu papel na sociedade brasileira. Defender a Petrobras e, sobretudo, o seu papel estatal, senhor presidente, é defender o Brasil e defender o povo brasileiro. A enxurrada de notícias, muitas delas sem comprovação, que fustigam e tentam minar a credibilidade da Petrobras, senhor presidente, não é a única crise que ameaça a empresa. Isso nem chega a ser uma crise. A crise do petróleo no mundo, e o mundo experimenta nesses últimos meses uma queda acentuada no preço do petróleo. Nesse início de ano, o barril chegou... Desse início de ano, o barril chegou a ser negociado a $50, experimentando os valores mais baixos dos últimos 6 anos. Nos mercados internacionais, o barril acumula perdas de 60% desde junho de 2014, quando era negociado a $115. As causas são: aqui nos preços internacionais do petróleo está sendo... A queda nos preços internacionais do petróleo está sendo a causa causada por dois movimentos que se somam. De um lado, uma queda na demanda pelo produto em razão da redução da velocidade do crescimento econômico em países como a China e a Alemanha. Por outro lado, há um excesso de oferta no mercado em função de uma disputa tecnológica entre os Estados Unidos e os produtores de petróleo da OPEP. Isso porque os Estados Unidos desenvolveram uma nova tecnologia para extrair o petróleo e do gás de xisto. O petróleo e o gás de xisto, um tipo de rocha comum no continente norte-americano. A produção desse tipo de petróleo, que tem um custo relativamente elevado, mas ainda viável nas condições do mercado dos Estados Unidos, tornou o país praticamente autossuficiente em petróleo e reduziu a demanda americana por petróleo no mercado internacional. Em resposta ao petróleo de xisto dos Estados Unidos, a Organização dos Produtores de Petróleo, a OPEP, decidiu no final de 2014 manter elevados níveis de produção. O raciocínio da OPEP é manter o preço internacional do petróleo convencional abaixo do custo de produção do petróleo de xisto produzido nos Estados Unidos e no Canadá, inviabilizando a nova tecnologia. Consequências: o baixo preço internacional do petróleo funciona como uma carga de vitamina nas economias globais. Beneficia os países consumidores, reduz a inflação e tende a acelerar as economias.
esses efeitos serão percebidos no Brasil no futuro. Embora pareça contraditório o Brasil ter subido os preços dos combustíveis nos últimos dias, isso foi para repor um acúmulo, uma defasagem que vinha acumulada durante um período longo do nosso país. Mas, certamente, num período muito curto de espaço de tempo, mantida a situação do petróleo no mundo, nós teremos também no Brasil uma baixa nos combustíveis. Países dependentes da importação de grandes quantidades de petróleo, como a Filipina e a China, estão aproveitando os preços baixos para impulsionar o crescimento de suas economias, revertendo quadros de desaceleração econômica. Por outro lado, preços baixos de petróleo causam efeitos devastadores em países altamente dependentes da exportação desse produto, como a Rússia, o Irã, a Nigéria, a Venezuela. O rápido declínio nos preços deixa vários países produtores de petróleo cambaleando e obrigou as empresas de petróleo a reduzirem os seus orçamentos. O efeito dessa crise sobre as empresas. As ações da empresa estatal de petróleo da Colômbia, a Ecopetrol, caíram 43% ao longo de 2014. A empresa anunciou no final do ano passado uma redução de 25% em seus investimentos previsto para 2015, o equivalente a mais de 2 bilhões de dólares. Esses cortes podem contribuir para uma redução de 1 a 2% do PIB daquele país em 2015 e 2016. A estatal mexicana de produção de petróleo, a Pemex, também anunciou cortes de investimento da ordem de 4,2 bilhões. A anglo-holandesa, a Shell, anunciou no início deste ano uma queda de 1,2 bilhões de dólares no seu lucro líquido em 2014, devido aos baixos preços do petróleo. A empresa também anunciou um corte em seus investimentos de 15 bilhões de dólares nos próximos 3 anos. A britânica BP também anunciou um prejuízo de 4,41 bilhões de dólares e corte de investimentos que podem chegar a 6 bilhões de dólares. A americana Chevron também apresentou perdas da ordem de 1,4 bilhões de dólares no lucro líquido, observado até o 4º trimestre do ano passado. A petroleira, a segunda maior produtora de petróleo da Rússia, anunciou cortes da ordem de 10% nos seus investimentos, ou algo em torno de 1,5 bilhões de dólares em 2015. A grande produtora de petróleo francesa, Total, deve cortar gastos de capital em 10% neste ano e reduzir investimentos na produção do Mar do Norte e de gás de xisto nos Estados Unidos. Pequenas companhias, senhor presidente, de produção de petróleo de xistos são as mais afetadas nos últimos 6 meses nos Estados Unidos. As ações das norte-americanas Goldrich, Petróleo, Oasis Petróleo, caíram 86% e 75%, respectivamente. Falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, os chefes das duas maiores empresas de petróleo do mundo, a francesa Total e a italiana Eni, alertaram para o risco de desequilíbrio no mercado futuro de petróleo. Segundo eles, a redução nos investimentos na produção futura poderia levar a uma escassez de oferta e um dramático aumento nos preços do petróleo no futuro. No Brasil, de acordo com o balanço divulgado no final de janeiro, mesmo diante do cenário
a Petrobras apresentou um lucro líquido de 3,87 bilhões no quarto trimestre do ano passado. O valor representa uma queda de 38% relacionado ao trimestre anterior. No acumulado de janeiro a setembro, senhor presidente, de 2014, o lucro da Petrobras foi de 3,4 bilhões, uma queda também frente ao mesmo período no ano de 2013. A queda do valor do barril de petróleo também trouxe grandes impactos na geração de empregos pelo setor. No Canadá, 1 em cada 5 empresas de óleo e gás terão que cortar empregos neste ano. A pesquisa feita com 157 empresas do setor que opera na América do Norte, somente a Cenovus, grande empresa de petróleo do país, cortou cerca de 700 milhões de dólares em gastos, forçados pelo declínio do preço do petróleo. Não se pode esquecer que a crise acaba por impactar também empresas que prestam serviços para as grandes petroleiras, baseada nos Estados Unidos. Uma das maiores prestadoras de serviços de tecnologia no mercado mundial de petróleo, a Schlumberger, anunciou o corte de 9 mil postos de trabalho, ou seja, a queda no valor do mercado, a redução de margens de lucro, os cortes de investimentos são a regra entre as empresas de prospecção de petróleo no mundo afora. A causa desse cenário é o novo equilíbrio entre o excesso de oferta e a redução da demanda de petróleo no mercado internacional. Bem, como podemos ver, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o momento pelo qual passa a Petrobras é grave. Está linkado, mas não está linkado apenas do que querem fazer parecer os meios de comunicação e a oposição desqualificada e antipatriótica. A Petrobras tem um novo presidente, que acaba de ser nomeado com a determinação expressa da presidente Dilma de recuperar os seus ativos e o valor de mercado da empresa. 2 outras agências de classificação de risco, a Fitch Ratings e a Standard Poor's, mantém seu grau de investimento na empresa. O ministro Joaquim Levy tem ressaltado que a Petrobras voltou a produzir mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia, 1/3 dos quais já estão sendo retirados do pré-sal. Do ponto de vista estritamente produtivo, não existe crise na Petrobras. Essas operações reposicionarão a empresa no novo mercado mundial de petróleo, cujos preços têm caído drasticamente. A Petrobras é uma empresa forte, senhor presidente, e em seus alicerces há o espírito trabalhador de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Por trás da Petrobras está o Brasil e sempre haverá o Brasil. Como disse a presidente Dilma, é lamentável o desconhecimento sobre a Petrobras, sobre a sua história, sua gente. É lamentável que o desconhecimento sobre a Petrobras, sua história e sua gente, leve algumas vezes decisões equivocadas sobre ela. Estamos certos, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que a Petrobras sairá dessa situação sem maiores consequências e até mesmo mais fortalecida, apesar das ameaças internas e externas. Cabe a nós, senhor presidente, proteger o Brasil, proteger a Petrobras e proteger o Brasil. A Petrobras é o Brasil. É o que eu tinha para dizer no momento. Muito obrigado pela atenção.